Olá, continuamos a ver sobre a vida desse personagem tão interessante que é Nicodemos e que tem muito com o seu questionamento a nos ensinar. Como eu disse, a gente pode se identificar, muitas pessoas podem se identificar bem com Nicodemos, aquele que procurou Jesus sendo noite, querendo fazer uma aliança, usando o plural, dizendo: Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, e recebeu de Jesus a resposta que não queria ouvir. Quando Jesus disse: olha, sua religiosidade não te torna apto a dizer se eu venho da parte de Deus ou não, porque ninguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não é nascido de novo, como você pode saber que eu sou do reino de Deus? E o novo nascimento, que Nicodemos perguntou ali, dizendo: mas como eu posso nascer de novo? Como pode um homem velho nascer de novo? Voltaria ao ventre da sua mãe? E Jesus explica dizendo que esse novo nascimento da água e do Espírito, ele não é assim como o nascimento carnal. Jesus usa o exemplo do vento, dizendo que é como o vento, não sabemos de onde vem e nem para onde vai. É assim todo aquele que é nascido de Deus, porque é um nascimento que vem da vontade de Deus, da sua misericórdia e da sua graça. É um nascimento que não vem das convicções intelectuais, não nasce da lógica, não nasce daquilo que se vê, não nasce na perspectiva da horizontalidade, mas é fruto de fé. Fé é certeza de coisas que não se veem, é convicção de fatos que se esperam. Fé é enxergar aquilo que os olhos não podem ver. E é isso que é o novo nascimento, é olhar para Cristo e perceber em Cristo alguém muito além do que um rabi, é ver nele Deus, ver nele muito mais do que alguém que pode fazer parte do meu grupo. Até uma expressão questionável é a expressão que se usa no meio cristão sobre aceitar Jesus. Você aceita Jesus? Na verdade, essa expressão a gente usa e Deus entende muito bem, porque Ele é rico em misericórdia e graça. Mas o próprio Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos. Pelo contrário, Ele que nos escolheu. A verdade é que nós é que somos aceitos por Cristo. Esse novo nascimento vem em nós como uma visitação, uma bênção, uma graça, um dom de Deus. É o que as Escrituras nos dizem. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E para fechar essa história hoje, eu queria ler os últimos versículos do capítulo 3 do Evangelho de Jesus, como escreveu aqui o apóstolo amado, o apóstolo João. Os últimos versículos dessa história, que se encontra a partir do versículo 11, quando Jesus diz aí no capítulo 3, versículo 11: em verdade te digo, que nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, ó Nicodemos, se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que hoje está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse texto, esse finalzinho é muito interessante e vai acabar fluindo para aquele que é o versículo considerado o coração e a essência de todo o Evangelho, que é João 3,16. Você sabe muito bem, nós vamos falar sobre ele nos próximos vídeos. Mas o que Jesus diz aqui para Nicodemos é: olha, eu posso dizer, você está dizendo que eu venho de Deus, mas você não pode dizer. Agora eu posso dizer sobre Deus, porque de lá vim. Agora, Nicodemos, você não consegue
ver em mim, nas coisas terrenas, ele disse, se tratando das coisas terrenas, você não me crê, como você vai crer se eu falar para você das coisas celestiais? Como crereis se eu falar de algo que é muito mais elevado para você? Tratando das coisas terrenas, vocês não me vê? Não me veem assim? Por exemplo, o que Jesus está dizendo e eu acredito que isso estava bem claro. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus dizia e ensinava com autoridade, não como os fariseus. Os fariseus não gozavam de crédito. O povo, apesar de segui-los pelo medo, não acreditavam na autoridade deles, porque sabiam que entre o que falavam e o que faziam havia um hiato muito grande. A Bíblia diz que Jesus falava com autoridade. Jesus fazia milagres, eles não. E Jesus era desprovido de todo o interesse que habitava o coração desses fariseus que tinham a religião, a religiosidade naquele período como uma fonte de lucro, uma fonte para realização e satisfação dos seus impulsos e, claro, muito mais como um instrumento de poder com o qual eles podiam dominar aí e subjugar, ter privilégios, entre outras coisas. E Jesus era desprovido disso. O que Jesus está dizendo é que, tratando das coisas terrenas, eu não sou qualificado. Nas coisas que vocês me veem, não podem me condenar, não sou qualificado. Como você vai crer se eu te falar das coisas espirituais? Isso é para quem nasce do Espírito, como disse o próprio Jesus. O que é nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. E Jesus diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, que sou eu, a saber, o Filho do Homem. Por isso eu posso falar da parte de Deus, porque eu vim do céu. Eu testifico das coisas de Deus. Você não valida nada. O homem não valida Deus. É o contrário. É Deus que pode validar um homem. Agora, infelizmente, a gente precisa admitir que muita coisa o homem quer validar em nome de Deus. Essa é uma tentação que persegue o homem por toda a história. Quantas vezes na história o homem usou o nome de Deus para validar algum ato e para dizer que isso é de Deus? Coisas absurdas. Escravidão, guerra, dominação de outros povos e por aí vai. Quem é o homem para poder validar alguma coisa de Deus? É o contrário. É Deus quem valida o homem. E Jesus diz isso para Nicodemos, acreditando que, de fato, ele não era capaz de entender essas coisas. Mas Jesus deixa um recado que tem que fazer sentido para mim e para você, de que Jesus não é um homem comum. Ele pode até ter, e tinha, a aparência de homem, e terá eternamente, eu acredito. Essa é a marca do amor dele por mim e por você. Sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Sendo Deus, ele é Espírito, eterno, imutável, poderoso, presente em toda a sua criação, não limitado à extensão, etc. E Jesus, ele esvazia, deixa a sua própria glória e se torna um homem como eu e você. Um homem que experimenta fragilidades. Um homem que, se bater o martelo, ele seguiu a profissão do pai, eu acredito. Então, quando ele batia o martelo ali no dedão, ou cortava-se, sentia dor, sentia fome, sentia sono, cansava, chorava. Experimentava agonias. E, apesar de ser aparentemente um homem, Jesus é diferente dos homens. Ele é o eterno Deus homem. Ele é aquele sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, que veio a esse mundo justamente se tornar um homem como eu e você, simplesmente para ser imolado no nosso lugar no madeiro. E é por isso que o texto diz
que do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu vou contar rapidinho essa história. Houve, na caminhada ali do povo, rumo à terra prometida, o povo foi atacado por serpentes por causa da sua desobediência. E as serpentes estavam dizimando o povo. Elas picavam e os homens estavam morrendo. Então Deus disse para Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar aquela serpente. Uma serpente na semelhança das que estavam picando. Aquelas que picavam os homens, matavam os homens com seu veneno. No entanto, Deus disse: Moisés, faça uma serpente de bronze na semelhança dessas que estão picando as pessoas. E Moisés assim o fez. E Deus ordenou que Moisés levantasse aquela serpente, para que todos que olhassem para aquela serpente levantada fossem curados, ainda que tivessem sido contaminados pelo veneno das outras. Olha só que interessante. Aqui é um dos poucos, se eu não me engano, o único texto onde a serpente é utilizada no sentido positivo. Ela é utilizada para comparar-se a Jesus. O sentido do que é citado por Jesus é o seguinte: era uma serpente como as outras, porém essa serpente, ao invés de destilar veneno, como todas as outras, era aquela que curava. O pecado ele veio por um homem que contaminou a todos, e a cura veio também por um homem que veio para salvar. Esse homem é Jesus. E todo aquele que olhar para ele e o contemplar, além do que ver, o ver pela fé, o ver sob a ótica que é possível apenas através do experimentar de um novo nascimento do Espírito para o Espírito, esse poderá ser salvo. Esse é salvo. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso ele diz: importa é que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha, não é terá não, tenha hoje a vida eterna. O meu desejo, querido irmão, é que você não esteja se enganando nas validações humanas e nas validações que a religião faz. Essas validações não nascem da lógica, não são teológicas, não nascem do conhecimento histórico, arqueológico, filosófico. Esse nascimento é como o vento, não sabemos de onde vem nem para onde vai. É pura e simplesmente a vontade de Deus, refletida por sua graça no coração humano, que faz olhar para Cristo, o homem, Nazareno, filho de José, filho de Maria, carpinteiro, mas o faz ver muito mais do que isso. Muito mais que um homem. Você contempla ali o eterno Deus, homem, o sumo sacerdote, o novo e vivo caminho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe para que você experimente no seu coração esse novo nascimento, em nome de Jesus.